Nós estamos aqui hoje com o Sr. Francisco Reis, que vai nos contar um pouco da sua história, né, Sr. Francisco? Sim, Tudo bom, Sr. Francisco? tudo legal. Tudo Isso bem. aí, graças Obrigado. a Deus. Sr. Francisco, para a gente começar esse bate-papo, eu poderia lhe perguntar como é que o senhor chegou em Canela? Sim, eu nasci aqui mesmo. Nasci aqui em Canela e nasci aqui mesmo na entrada desse terreno aqui. Desse próprio terreno onde nós estamos Aqui mesmo? Vi uma casa ali do falecido do meu pai, Pedro da Silva Reis. Chamava ele de Pedrico. E então eu sou o único filho dele, né? Ele era 36 anos mais velho que a minha mãe. E era muito pobre, meu pai. Era pobre, filho de açougueiro. Veio de São Sebastião do Caí para cá, para Canela. E aqui ele trabalhava de serrador e agricultor. E nessa época, então, foi aí por 1908, segundo eu tive notícia, porque eu sou as mais antigas aqui de Canela, o falecido Candinho Maria, o seu Oscar Ré, que era havia a antiga Companhia Florestal, que estava estabelecida no Caracol, com serrarias, né? Naquela época não havia quase transporte, o transporte aqui era com carreta com 8 animais, levava uma madeira para até Sander, né? Dali por diante, então, a estrada de ferro, a viabilidade da estrada de ferro, trazido pelo coronel João Correia, era mandado para lá, para Porto Alegre, né? E meu pai, então, aí, nesse entrosamento de serviço com a madeireira, ele deixou um pouco da agricultura e passou para a parte industrial. Aí, dali ele se estabeleceu, comprou essa área, primeiro uma área aqui, que eles chamam Volta Seca, onde estava situada a serraria, o falecido Matana. Sim. Ali uma área de 4 hectares. Então ele se estabeleceu, primeiro ele comprou aquela área do falecido coronel João Correia, e isso em 1908, por aí mais ou menos, porque o coronel João Correia adquiriu aquela área, essa área toda de Canela, em 1903, segundo as escrituras existentes aí. Né? 1903? Porque eu também trabalhei nos registros de imóveis e vasculhei toda essa documentação, vivi sempre dentro da justiça. Em 32 anos que eu trabalhei na justiça. Bom, meu pai se estabeleceu aqui, então, posteriormente, trouxe os pais dele para cá, e posteriormente essa compra da Volta Seca, ele adquiriu uma colônia de terras aqui, e edificou uma casa que hoje não existe mais, está assentada a estrada, o leito da estrada hoje do asfalto ali, da faixa, e a casa foi demolida então. Ali naquela casa eu nasci, em 9 de março de 1923. Minha mãe deveria ter cerca de 17, 18 anos, porque ela casou-se com 16 anos. E o meu pai tinha 36 anos de idade. Minha mãe era natural de Capela, um distrito de então São Sebastião do Caí, né? Hoje parece que até já é município, Capela. E o meu pai era na mesma região, era de Conceição, o distrito de Conceição, que fica também situado no mesmo município de São Sebastião do Caí hoje, não sei se é município. Mas o meu pai, depois de colocado, de arrumado, de estar bem, abastado, já ter condições, tinha casa de negócio, fornecia várias serrarias naquela época aqui, né? E era um atacadista, né? Tinha varejo e atacado. Chamavam secos e molhados, porque vendia tanto a fazenda como vendia gêneros alimentícios. E meu pai tinha também campos aqui fora,
com criação de gado. Aqui também adquiriu mais, é uma colônia e meia de terra aqui. Em 1912, ele adquiriu aqui uma colônia de terra, com propriedade aí de Adolfo Petri, né, segundo a escritura. E em 1919, mais precisamente em abril de 1919, ele adquiriu mais meia colônia. Então forma uma colônia e meia, né, adquirido do Davi de Braga, que é o ponto onde nós estamos aqui, deve ser essa última meia colônia. Mas o meu pai, pouco tempo permaneceu o casamento dele, porque ele adoeceu e foi levado para Taquara, porque não havia recurso aqui, né, na época. E eu fiquei aí com 1 ano e 1 mês e pouco, né, de idade. Minha mãe desceu lá para Taquara e foi acompanhou o marido. E ele faleceu e foi sepultado lá, né. Faleceu em 13 de maio de 1924. Veja que eu sou de 9 de março de 1923. Né? Em 1923 chegou a estrada de ferro aqui, em Canela. Naquele ano eu nasci. Né? Também houve uma revolução de 23, né? Segundo a história, eu sei disso. Meu avô, por parte de pai, era de origem portuguesa. E a minha avó era descendente de espanhóis com egípcio. Né? Ela tinha os olhos azuis, era morena alta. E o meu pai era mais atarrachado, assim, mais encorpado. Aliás, o meu avô, meu pai não conhecia. E meu avô tinha mais ou menos assim, o corpo do Rafael, meu filho. E então ele trabalhava de açougueiro, lá onde ele morava no Caí, lá em Conceição. E meu pai trouxe o casal de pais dele, meus avós, para cá, e só tornou-se independente quando adquiriu essa área e casou-se com minha mãe. Desceu lá embaixo, conheceu minha mãe por fotografia, foi lá em São Sebastião e logo tratou o casamento, acertaram, se casaram assim, e ele veio embora. Então, isso é da parte do meu pai, né? A descendência, a minha descendência. E da parte da minha mãe, meu avô, a minha avó, o meu avô, por parte de pai, chama-se Rafael da Silva Reis, que é o mesmo nome do meu filho. E a minha avó é Maria José Reis. E da parte da minha mãe, era Pietro Bonini Pietro, quer dizer, Pedro Bonini. Ele é genovês. Veio da Itália com 18 anos de idade, segundo a história que me contaram. E aqui ele casou-se com uma viúva. E essa viúva então teve uma filha com ele. A viúva faleceu e ele casou-se com a enteada. E a enteada é que é minha avó. A enteada é da família Damer, alemã, né, com quem ele se casou. Chamava-se Francisca. Por isso a minha mãe, homenageando a mãe dela, me colocou o nome de Francisco. E o meu avô, o meu pai teria me colocado, segundo tive conhecimento, o nome de Licínio, chama-se Francisco Licínio, da Silva Reis, naturalmente, que era da família. Licínio por parte de Licurgo Licínio Cardoso, que foi um dos oficiais da Guerra do Paraguai. E o meu bisavô foi soldado da Guerra do Paraguai. Então aí eles, meu bisavô tinha muita assim, consideração, muita amizade entre os contemporâneos dele da farda, né, do exército imperial, e por isso então teria meu pai, querendo homenagear
o bisavô dele, né? Aliás, o avô dele, colocou esse nome de Licínio. Mas eu nasci, depois, então, mais tarde, minha mãe tendo ficado viúva, ela alugou aqui, nós estivemos morando em Porto Alegre há algum tempo. Assim, quando chegava a época de inverno, em março, ela ia para Porto Alegre. E em Porto Alegre, me colocava naqueles colégios ali, ficava num colégio uns 3 meses por aí, a gente já mudava de bairro, já ia para outro, ia para uma outra escola, né? Escolas municipais. Eu tive até num colégio muito bom, eu me lembro, eu deveria ter uns 10 anos, já 9 anos por aí, que era o Cruzeiro do Sul. Mas nunca eu aprendia nada certo, porque ficava pouco tempo. Num ano eu cruzava 2, 3 escolas. Né? E depois eu vim mesmo fazer a parte escolar assim, que eu já tive, que eu me alicercei mais, foi quando eu passei a estudar aqui numa escola que tinha do Saiqui. Ali foi que eu tomei a sério a situação. Né? É um fato muito importante porque eu tinha uma tia solteirona, e essa minha tia solteirona, um dia ela chegou na casa da minha mãe, a tia Amália, que era minha madrinha, e ela então interpelou a minha mãe, Antoninha, porque eu chamava ela de Antoninha, o nome dela era Maria Antônia Bonini Reis. Né? E ela interpelou, olha, como é que o Xixico, que ela me chamava de Xixico, né? Como é que o Xixico não aprende, Antoninha? Você tem que dar repreensão para esse menino, você tem que dar educação a ele. E eu estava embaixo do assoalho da casa lá, dessa casa mesmo onde eu nasci, e eu ouvia que a minha mãe chorava. Dizia, pois eu não posso, como é que eu faço com Maria Lema, Amália? Porque o menino não me obedece, o menino não sou culpado, porque eu ponho ele, matriculo na escola, não é por minha falta. E eu vi que dizia essa minha tia, pois é, o Manezinho, o Nestor, lê, que não um papagaio. Lá, o meu pai lê o Correio do Povo, e eles pegam o correio, lê e tal, e o Xixico não sabe nada disso, não lê jornal, não tem nada. E eu fiquei com pena da minha mãe, né? E ela morreu sem saber que eu tinha ouvido esse diálogo. 2 anos depois. Aí, então, eu me afirmei nos estudos. Eu tinha 11 anos, né? E aí eu mesmo disse à minha mãe, olha, eu não vou para Porto Alegre esse ano com a senhora, eu vou ficar aqui. Aí eu me rebelei com ela. Então ela disse, mas como que tu não vai? Com quem que tu vai ficar? Eu vou ficar com a tia Tuquinha, eu vou ficar serrando pinheiro aí, né, fazendo doutorados com o tio Arnaldo, e não vou mais, eu vou estudar. Então eu entrei no colégio lá no Saiqui, era a dona Amable Loss, professora, nossa professora. Eu mesmo me matriculei, né? Então eu entrei lá no primeiro ano, com 11 anos, que eu vinha sempre no primeiro ano, mas agora eu vou, porque os meus primos também se matricularam lá. E eles entraram na mesma série, mesmo primeiro ano. E em junho, a professora passou para o segundo ano. E em dezembro, no final do ano, passei automaticamente para o terceiro. Então, quando estava já no terceiro ano, a minha mãe matriculou na escola do professor Massimiliano Ram, que ele tinha um colégio, era um colégio particular, e esse colégio dava até assim o segundo grau, chamavam de contador, que hoje é contabilista, né? Então eu estudei ali aquele ano, e no ano seguinte a minha mãe faleceu, né? Foi em 1937, em 13 de janeiro de 1937. Foi acometida assim do mal
tumores malignos nos intestinos. Morreu disso aí. E o meu pai também morreu disso. E então aqui passei um pouco de trabalho, porque depois eu fiquei sem a minha mãe. Minha mãe teve mais uma menina, porque ela teve um casamento assim, ela teve uma convivência de um casamento que hoje eles chamam de casamento, né? Mas ela não chegou a casar, que era o falecido Luiz Vender. Então teve uma menina, que era a Luizinha, Maria Luísa, que era a minha irmã, faleceu com 47 anos. Né? Então, minha mãe faleceu com 32 anos de idade, era moça. E eu fiquei então com 13 anos, meus parentes que estavam em melhores condições não moravam aqui, e aqueles que moravam aqui não tinham condições de ficar com a gente, né? E alguns faziam certa discriminação, porque a minha irmã não era filha do meu pai, né? E da parte da família da minha mãe era tudo gente muito pobre. Então eu fiquei em mão de estranho, fui para como tutor, ficou meu tutor, o Aldomar Schmidt, irmão da doutora Helga Schmidt. E ali então eu fiquei em 37, fiquei aquele ano de 37 ali com eles ali. Até quase não estudava, porque ali eu vendia sorvete na rua, né, com a carrocinha, com o petisco que tinha na carroça. Eu ia nos hotéis ali, né, vendia sorvete. Picolé não se fazia, vendia sorvete. Não existia esse sistema de refrigeração que se tem hoje. O frigideiro, o refrigerador não tinha aqui. Gelo vinha com trem de Porto Alegre, acondicionado dentro de caixas com serragem. Né? E então, com esse gelo, a gente colocava numa máquina, e essa máquina era tocada manualmente, e ali então, a gente fazia o sorvete. Se preparava ou fazia com creme de leite, ou com essas outras guloseimas aí, doce, e tirava o creme. Vendia desses copinhos, que ainda tem aí, que eles vendem esses copinhos de massa. Né? Então vendia sorvete, distribuía programa de cinema, porque não existia o sistema de alto-falante. O cinema funcionava às quartas-feiras e sábado e domingo. Então eu fazia esse serviço aí, era o meu trabalho. E trabalhava na cervejaria também, fabricando cerveja. Então eu levantava de madrugada, não existia esse sistema de bombar água, a gente tinha que alcançar um balde pesado de 20 litros para o outro. O rapaz, que era um rapaz de 16, 17 anos, que colocava no recipiente lá para fazer a cerveja. Levava um dia. Né? Bom, mas da situação da minha família, aí eu fui estudar em Porto Alegre, porque o Aldomar, esse que era meu tutor, ele passou a espolhar esses bens que tinha ali, vendia pinheiro, cortou mato. Esses matos que não se vê aqui, que existiu outro dia, outrora, isso aí foi obra dele, ele tirou essa madeira. Né? Vendeu, disse que ia vender, ia plantar parreira, fazer parreiral, não sei o quê. Não sei se aquilo era, realmente ele queria levar à frente ou não. Mas ele morreu até pobre, esse homem. Nunca, nem ele progrediu. Teve condições muito boas de progredir, não sei porquê, mas progrediu. Mas aí houve a denúncia dos meus tios, que ele estava espolhando isso, não sei que aí a justiça embargou, muita madeira apodreceu aí. Mas ele ganhou muito dinheiro, ele vendeu muito pinheiro na época. O pinhal aí, pouca coisa ficou, ele tirou, porque num ano ele tirou o pinhal, quase todo o pinhal que tinha, ficou só o remanescente aí, que era pouca coisa. Não era pinheiro de comércio na época. E aí foi que eu fui me arrumar lá, ele mesmo, por meios políticos da época, não sei, que era uma época de ditadura, mas ele conseguiu me colocar num patronato
Patronato Agrícola Pinheiro Machado, que fica situado no Morro Santana e em Porto Alegre. E nesse ano de 1938, o patronato passou a ser foi encapado pelo governo, porque era uma comissão que mantinha aquele patronato. Foi encampado, é uma FEBEM, né, aquele negócio. Foi encampado pelo Estado e se tornou, então, o Instituto Técnico Profissional do Estado do Rio Grande do Sul. Aí, então, agregava o Instituto Parobé, que é o Colégio Parobé atualmente, que era de Liceu de Artes e Ofícios. E a parte da agricultura, que passou a um curso de iniciação rural. E depois, então, veio de técnico rural em Viamão, né? Formou-se a cadeia. Ali, então, eu consegui terminar, fiz aquele curso ali, passei para Viamão, estive em Viamão, me formei técnico rural. E vim para cá, quando eu completei aquele curso lá, foi em 43, em 44, né, eu vim tomar conta, em maio de 44, vim tomar conta aqui. Mas eu fiz um vestibular, que na época se fazia vestibular, para agronomia e veterinária, na escola de agronomia e veterinária. Havia 11 vagas e nós escreveram 60. Eu fui classificado, entre os 11 as 11 vagas fui classificado. Mas eu não consegui ficar lá, a fazer aquele curso, por duas razões. Uma, porque eu não tinha condições para me manter lá. E outra, porque eu também não tinha que tomar conta disso aqui, isso aqui ia à praça. Estavam devendo impostos, não haviam terminado ainda os inventários. E aí foi que eu entrei na justiça. Aí comecei a estudar, né, as ciências sociais. O Dr. Jardinino Ferreira Martins era o escrivão de órfãos e ausentes, na época, em Taquara, que era a sede do município, do 6º distrito, então 6º distrito de Canela, né? E aí me entrosei com ele e tal, e foi aí que eu consegui adiantar um pouco os inventários e ver o que estava devendo, essa coisa toda. Porque o juiz, tendo acolhido as denúncias dessas desmatação, essa coisa aí, nomeou a nós, destruiu aquele tutor, nós tínhamos o Valdemar Schmidt, e nomeou um tutor provisório, que era um advogado, Dr. Moacir Dornelles, que era o advogado que militava aqui, nessa zona toda aí, até dia, porque aqui não existia o termo, não tinha, a justiça era toda em Taquara. E eu consegui vender os pinheiros aqui, veio assim, com a primeira partilha que eu tinha do meu pai, e que não estava registrada ainda também. Mas o inventário estava em curso, e eu consegui terminar aquele inventário. Porque o doutor Dornelles me assinava os documentos que eu precisava. Aí foi o que eu passei a estudar, entrar na justiça, estudar essa coisa da família e sucessões, né? Então foi o Jardinino Ferreira Martins que disse com o Roberto Missa, que era o oficial de justiça de Taquara, diz, olha, esse aqui que serviria para oficial de justiça lá. Eu digo, mas eu não posso porque eu tenho outras coisas para fazer, né? Eu entendia, seguir a carreira de... Eu queria voltar lá para ver se eu me engajava novamente e concluir. Eu queria fazer o curso de veterinária, ou agronomia. Mas não consegui. Aí fiquei aqui e nesses negócios aqui eu consegui vender 557 pinheiros só na parte de cima. Não ia poder falar no outro papo, que eu fui procurar negócios com parentes, e esses parentes me ofereceram muito abaixo, muito aquém dos preços.
E eu aprendi muito, isso é bom que se diga, os negócios, por uma casualidade assim, quer dizer, parece que Deus encaminha a gente para o lugar certo. Né? E eu me dava com o Najib, eu fui oferecer esses pinheiros ao Najib. E o Najib era turco, sabia que ele puxava mais para ele. E o Najib disse, olha, a fábrica de fósforo compra, mas a fábrica de fósforo não está muito interessada agora. Quantos pinheiros tu tem? Digo, olha, eu tenho alguns pinheiros lá, dá uma porção de estourado. Eu vou vender. Mas tu tem condições de vender, tu tem, tá? Se terminaram, inventaram um corre-boato que aquilo vai à asta pública, o Zanato vai arrematar por 22 mil. Digo, não, isso é tudo é conversa, isso aí eu estou por dentro disso aqui. Aí então eu já estava com o pé no estribo, já sabia de tudo o que ia fazer. Então, o falecido Atílio Zunho batia papo e tomava chimarrão ali com o Najib na ferragem, e eu ia para lá bater papo com eles. Porque nessa época já eu estava rondando os negócios para saber como é que era. Né? Então eu digo, eu tenho que ir lá para o Najib para ver como é que ele negocia com o pinheiro. Para ver como é que ele compra esse pinheiro, como é que ele paga. Se não é melhor eu ir direto na fábrica de fósforo vender esse pinheiro. Mas eu me lembrei, depois que eu tinha rodado e observado os preços, mais ou menos, e tal, da conversa entre o seu Atílio, o Zunho e o Najib. O seu Atílio só ria, achava graça, né? Tu não chegasse a conhecer ou conheceu? Sei que não. Ele achava graça. Então o Najib às vezes se afastava dali e o Atílio dizia, não, o Najib é impossível. O Najib é assim, sempre foi assim e vai ser sempre assim. É vivo barbaridade. Chegava um viajante e o Najib dizia, ele ia lá, especulava o viajante e dizia para o viajante, olha, eu não sei, eu não posso dizer nada porque eu não sou o dono é o outro, ele foi ao banco, só ia dar uma volta, mas quando ele chegava assim, dava uma conversada com ele, pode ser. Aí o viajante já dizia para o Najib, mas o senhor me ajeita para fazer um negócio. Não, pode deixar acontecer o viagem. E o Otavilino Zeno, ele trabalhava com ele, né? E o Otavilino, então, o Otavilino às vezes não estava mesmo ali, não estava ali. Aí quando o Otavilino chegava, ele passava para o Otavilino isso aqui, olha, sendo o preço tanto, vai para tanto que ele vende. E eu entrei naquele negócio ali, do tanto e tal, e a conversa do Zunho, do Atílio Zunho, com o Najib e aquela maracutaia toda, eu fui ficando capoteiro do negócio. Eu digo, o negócio tem que ser de bote, tem que ser assim. Aí eu me lembrei o seguinte, eu fui à celulose e falei com o Emílio Dittmer, que era o diretor da celulose. Era um dos donos da celulose. Senhor, e eu cedi no Zanato. Se eu tenho um pinhal que a fábrica de fósforo quer me comprar, e eu vim aqui porque eu tenho interesse que esses pinheiros fiquem aqui, sejam industrializados aqui. E por isso eu vim fazer uma oferta, vender esses pinheiros. Se o senhor não quiser os pinheiros, eu vou vender para a fábrica de fósforo, porque eles me fizeram uma oferta. Então você esteve lá. Eu estive lá. Eu falei com o Najib, porque de certo eles iam falar com o Najib. O Silvino era safado no negócio, ele sabia fazer negócio, né? Era ramo dele. Né? E eu, então, eu disse, olha, então amanhã nós vamos lá ver. No dia seguinte eu fui à celulose, então nós viemos aqui. E a pena. Veio o Viri e o Silveiro. Mas eu tinha contado os pinheiros de comprar corte, né? Estava 557 pinheiros. Veio o falecido João Lazarotto. Contamos esses pinheiros assim, mais ou menos, e deu 557. Então eu disse a eles, ó, eu quero vender nessa parte aqui 557 pinheiros. Que era da desmatação da luz, chamada desmatação da luz, passava a rede da CE, né, para lá onde hoje é o loteamento Vila São Rafael, uma parte da Vila São Rafael. Aí ele disse, quanto é que tu quer para os pinheiros? Disse, olha, eu quero 15 mil cruzeiros. É
muito dinheiro, não dá. Porque eles saíram, conversaram um pouco, os dois, né? Depois que nós olhamos, o Pinhalo ali e tal. Aí ele disse, é muito pouco, não dá. Aí ele disse, olha, 13 dá para pagar. Ainda é muito. Porque eu disse, foi pichinchando e tal, foi feito. Aí ele disse, olha, dá para pagar, eu só posso, o último propósito eu vou fazer, 10 mil. Está feito o negócio. Tem escritura? Tem, aqui no posto. E o outro meu parente tinha oferecido 5 por todos os pinheiros de toda a propriedade. E lá não tinha a terça parte da propriedade, onde dos pinheiros. A terça parte, para ver como é que são safados. Aí, na mesma hora, descemos celulose, aí o Cedido subiu comigo lá até lá no Velho Espírito, né, o seu Carlos Espírito, pai do Henrique, e ele pegou a escritura e ele disse, ele pode vender sim, é dele, está aqui, consta que é dele, né, que eles quiseram ver. Para ele fazer o contrato. O seu Espírito, que era escrivão distrital na época. Pode fazer que eu. Aí disse, mas a parte da tua irmã? A parte da minha irmã está em inventário aí. Isso aí é coisa da minha mãe, porque isso aí é do meu pai, né? Então esse é o terreno que é a parte minha. Vou vender da minha parte. E eles não entendiam por eu falei, nem o Velho Espírito entendia isso, e desse negócio. Tá? E eu já estava por dentro, porque eu tinha pegado os macetes da justiça lá com o doutor Jardine Ferreira Martins e com o doutor Moacir Dornello. Já estava entrosado dentro da justiça. Também, o doutor Aguiar também falava com eles a respeito da lei, do código e tal. E fui me obrigando a entrar, fui resbalando e fui estudando essa parte e fui ficando na justiça. Mas ali eu consegui aquele dinheiro, consegui reformar as casas, né? Paguei as dívidas que tinha, fiz o inventário da minha mãe, terminei o inventário da minha mãe, paguei todas as dívidas. Quando eu falei para a fazenda tia Cizira, a mãe da Hélida, mãe do Hernani Reis, que eu tinha feito tudo isso, onde é que tu andava? Eu digo, eu andava resolvendo, agora resolvi tudo, já paguei as dívidas, já estou com o inventário pronto, da minha mãe também, está tudo legado, eu vou fazer o inventário da minha tia, que meu tio também tinha falecido no mesmo ano de 37. Ele era muito pobre e não tinha um terreninho aí. E assim, quando eu vi, estava com o pé dentro da justiça. E quando eu vi, fui nomeado oficial de justiça. Me nomearam. O Hernani aí, o Fazido Danton, o meu primo, deu uns parabéns, você foi nomeado oficial de justiça. Eu digo, eu não sei não. Vai sair do Diário Oficial, tá aí. Fui ver no Diário Oficial, falei, pô, mas esses caras me falaram, mas eu não disse que ia aceitar. Aí logo fui lá, do juiz, o primeiro juiz tinha aqui, doutor Joaquim Simões Partiquelli, isso em 1945. E aí fui nomeado, né? Aí fiquei na justiça. Trabalhei 32 anos na justiça. Aí que me aposentei. Bom, mas eu me casei com 25 anos, com a Nadir, né? Nadir Mariana Orlando Reis. Ela era viúva, tinha um filho, o Edgar. O Edgar, felizmente, criamos, teve uma educação boa e é engenheiro, parece que atualmente está aposentado. E desse matrimônio, eu tenho os filhos, a Elaine, o Pedro, o Rafael, o Paulo, a Fabíola e a Raquel. É pela ordem, né? Eu casei em 18 de outubro de 1937 e 47, né? E a Elaine nasceu no dia 12 de setembro de 48. E o Pedro, 1 ano e 12 dias depois, 24 de setembro
de 49. Depois veio o Rafael, né, que nasceu no dia 7 de agosto de 53. Aí veio o Paulo, que nasceu no dia 31 de dezembro de 1955. Importante que foi às 23 horas e 55 minutos. E assim foi registrado. Quase que caiu no ano de 56. Aí nasceu a Fabiola, em 14 de maio de 1958. E a Raquel foi 16 de março de 1960, né? Que é a última dos moicanos aí. O Pedro é advogado, já está aposentado, trabalhava no Banco do Brasil e é advogado, está estudando, todo mundo sabe aí. Bom, o Rafael também é advogado. Pela ordem, o Paulo é engenheiro agrônomo, fez até o 3º ano veterinária também. E depois não pode seguir os 2 cursos devido ao Costa e Silva, que cortou uma das matrículas daquele que estivesse cursando na universidade pública, né? E eu optou então pela agronomia. E a Elaine, a mais velha, a Elaine então fez o magistério, né? Só. Porque casou, quis seguir na vida dela, lida mais com o comércio. A Fabiola é bioquímica, funcionária da Caixa Econômica, estava lecionando, mas não quis mais lecionar, e está lá na Caixa Econômica. E a Raquel, que é advogada, né? E aí está a turma toda. E eu me aposentei em 80. Eu saí de Gramado em 75, pedi a transferência para Sapucaia. Eles me deram uma transferência, depois Sapucaia foi preenchida, deram preferência para uma outra mulher, aí, por ajudas políticas, aí deram o lugar para outra. Eu teria direito porque eu era mais antigo, né? Mas deram para uma outra que foi apadrinhada pelo Kleber aí. O Kleber não sabia que eu queria ir lá para Sapucaia. E então aí eu pedi para ir para Canoas. Eles me mandaram para a comarca de Encantado. Da comarca de Encantado eu tive pouco tempo, porque o juiz de lá disse, não, então você não quer ir lá para Canoas, você vai para Canoas,